Olá, pessoal. Vocês sabiam que o edifício Niemeyer, em Belo Horizonte, um dos marcos da arquitetura moderna do Brasil, esconde um segredo? Não sabiam? Quer saber? Vem comigo que eu te conto. Eu sou o professor Aguiar e este é o canal Causos Concretos. Uma vez eu vi uma frase que dizia que a arquitetura e a engenharia são as profissões escolhidas por Deus para dar continuidade ao seu trabalho de construção da natureza. Achei a frase interessante, tem um certo sentido, guardada as devidas proporções. Os arquitetos, eles têm a arte e a técnica para projetar obras e seus ambientes. Os engenheiros vão fazer os cálculos estruturais e fazer o acompanhamento das obras. Os dois, aqui no Brasil, sempre moraram debaixo do mesmo teto. Era o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Mas no final de 2010, último dia de 2010, os arquitetos se afastaram e criaram o seu próprio conselho, que chama-se CAU, seria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E o CREA manteve o nome, mas virou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Arquitetos e engenheiros sempre se respeitaram, porque eles sabem da importância dos dois atuarem juntos para obter o objetivo do empreendimento e satisfação do cliente. Mas nem tudo são flores, não. De vez em quando rola um estresse. Principalmente quando o engenheiro calculista chega para o arquiteto e fala: olha, você vai ter que mudar seu projeto, porque do jeito que está, não passa nos cálculos estruturais. Aí rola um estresse. Uma determinada pessoa contrata um arquiteto para fazer uma casa. Então, um arquiteto vai conversar com a família, ver os interesses, as ansiedades, né, as vontades. Aí o arquiteto, com essas informações e com sua arte e competência, ele projeta a casa. E projeta, por exemplo, uma sala de visita imensa, grande, para vários ambientes, um espaço amplo. Mostra aquilo para o proprietário, isso, é isso que eu queria. Ficou muito bom. Aí o arquiteto vai e aprova esse projeto na prefeitura. Começa as obras. Nesse momento é chamado o engenheiro calculista para ele calcular a laje e as vigas de sustentação dessa sala grande. E aí ele vai fazer os cálculos, ó, a viga aqui vai dar 1 metro de altura. Aí o arquiteto falou: peraí, mas aí modificou todo o pé direito, porque apartamento é de 2 andares, não pode ter uma viga invertida, atrapalhou tudo. Falei: tem que mudar, senão não passa. Né? Aí a engenharia hoje tem técnicas, tem modelagens, tem programas muito sofisticados, tudo se resolve, mas fica caro. Aí quem vai estiar é o proprietário. Né? Então é muito importante que arquitetos, engenheiros e propriedades conversem o quanto antes, para evitar problemas ao longo da obra. Né? Agora, em 1950, quando você não tinha ainda nem computador, mais programa de computador, modelagens, os cálculos eram feitos na mão, né? A turma usava a régua T, a calculadora tinha umas facetes, que é uma maquininha que você ficava rodando para frente e para trás, para frente e para trás. Horror! Nessa época, é natural que tivesse muito problema, né? Porque a gente não tem as técnicas. Naquela época, o concreto armado estava começando, estava engateando ainda.
E era exatamente nessa época que o nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer começou a projetar suas obras, né? Ele deve ter enfrentado muito problema. Ele precisava de muitos calculistas. E se cercou de bons calculistas. E eram gênios feitos ele também. Numa primeira fase da vida dele, quem deu muito apoio foi Joaquim Cardoso. Depois foi José Carlos Susequinde, né? Então, sem esses caras, né, o voo imaginário de Oscar Niemeyer não ia sair do papel. Eles que botavam os prédios em pé, com muito arrojo, com muita competência, né? Prédios e palácios que pareciam flutuar sobre o solo. Nessa época, em 1954, ele projetou o edifício Niemeyer, um edifício residencial, 12 andares, o ponto mais nobre de Belo Horizonte, que é em frente à Praça da Liberdade, e seus jardins magníficos, né? Era um prédio muito sofisticado, muito chique, e moravam pessoas ilustres. Por exemplo, quem era um dos moradores lá era o nosso presidente Tancredo Neves, né? Então era um prédio muito arrojado, com curvas. Essas curvas remetiam às linhas das montanhas mineiras. Tinham brises, né, horizontais, que circundavam todo o prédio. Esses brises reforçavam mais ainda a sinuosidade das curvas, né? Parecia externamente que nós estávamos olhando placas horizontais empilhadas, né, superpostas. É um prédio muito bonito e muito arrojado. E todo esse prédio era apoiado sobre pilares, poucos pilares e muitos bióticos. Então teve uma dificuldade grande desse prédio ficar em pé. Grande, do jeito que estava. Então, para não mudar a concepção estrutural, o Oscar Niemeyer e seu calculista Sérgio Marques de Souza encontraram uma solução muito interessante para deixar o prédio em pé. Eles criaram uma laje de transição acima do pilotis, né? Então todo o prédio, as cargas eram apoiadas nessa laje de transição e distribuía sobre os pilares esbeltos e poucos. Então foi uma solução muito criativa. Em suma, o que eles fizeram? Perderam um andar. Essa laje tinha 2 metros de altura. Perdeu um andar, né? Mas a genialidade dos dois foi tão grande que eles colocaram brises horizontais também nessa região, o mesmo espaçamento do restante do prédio, de forma que essa laje ficasse camuflada, disfarçada. E disfarçaram tão bem que ninguém observa. Rarissimamente você vai achar alguém que tenha observado isso, né? Ou que saiba dessa história. Então, este é o segredo que o edifício Niemeyer esconde, porque foi bem resolvido entre o arquiteto e o engenheiro projetista. Depois do edifício Niemeyer, o arquiteto foi para São Paulo, levou a mesma concepção estrutural que foi o edifício Copan. Só que o edifício Copan, no centro de São Paulo, era diferente, era um prédio muito alto, eram 32 andares, parte residencial, parte comercial. A ideia era transformar aquilo ali num Rockefeller Center. E eles aproveitaram as mesmas experiências para trás. Então esse já não teve problemas estruturais, né? Lembrando sempre o seguinte, o Oscar Niemeyer tinha um enorme talento para absorver esses problemas estruturais que poderiam afetar a forma arquitetônica. Então o ideal é que o arquiteto fosse também um engenheiro, calculista, né? Isso não é muito comum. Mas um famoso chama-se Santiago Calatrava, espanhol, que é hoje um arquiteto dos mais renomados, dos mais requisitados no mundo afora.
Ele é um artista, pintor, né? Arquiteto, fez engenharia, mais do que isso, fez doutorado em estrutura, é um doutor em estruturas, né? Segundo ele, para ter um conhecimento pleno dos materiais e conhecimento pleno da matemática das estruturas. Então ele é um doutor em estruturas. No fundo, assim, deixa que eu calculo. É eu que vou calcular isso aí, né? E as estruturas dele são muito arrojadas. Ainda bem que ele mesmo calcula. E bota arrojo nisso. São estruturas que se movimentam, né? E é interessante que ele faz as estruturas, ele projeta, ele bola como arquiteto a estrutura, ele calcula, ele pinta, faz quadros das suas estruturas, e depois ele tem um laboratório, na sua casa na Suíça, ele tem um laboratório que faz a maquete e modelo reduzido das suas estruturas para testar as hastes, testar os cabos, testar tudo, as articulações, né, que ele mesmo projeta, né? E hoje no Brasil ele é conhecido que ele que fez o Museu da Manhã, aquela obra magnífica, né? Ele tem obra hoje de Nova York ao Oriente Médio. Ele está projetando hoje, por exemplo, o Observatório de Dubai. Vai ser a maior torre do mundo, né? Projeto arquitetônico dele e o cálculo também, né? Então, esse caso de hoje, acho que o mais importante é dizer que arquitetos, engenheiros e proprietários têm que conversar, e quanto mais cedo melhor, quanto antes melhor, né? Para evitar estresse durante a obra. Obrigado, até o próximo caos.